gente, voltando aqui, vamos falar agora um pouco sobre os reflexos que o novo Código de Processo Civil, que vai entrar em vigência agora no dia 18 de março de 2016, os efeitos que ele vai poder trazer no Código de Processo Penal. O próprio artigo 3º do Código de Processo Penal, ele já vislumbra a possibilidade da aplicação de outros ordenamentos de forma subsidiária, dentre os quais a gente pode destacar aqui o Código de Processo Civil. Desde o Código de 73, o Código de Processo Penal sempre utilizou alguns artigos de forma expressa, algumas resoluções do Código de Processo Civil, ou alguns outros artigos eram usados por analogia, talvez para suprir alguma lacuna ou a falta de alguma regra específica que existisse no Código de Processo Penal. É importante a gente destacar aqui o artigo 15 do novo Código de Processo Civil, que ele prevê expressamente que, na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, você aplica subsidiariamente o Código de Processo Civil. É importante destacar que esse artigo 15 ele tem que ser interpretado de forma extensiva, porque esse rol que ele apresenta, que ele fala sobre processos eleitorais, trabalhistas e administrativos, ele exemplifica quais processos que admitem a incidência subsidiária do Código de Processo Civil, dentre os quais a gente pode aqui destacar o Código de Processo Penal. Como te dito aqui agora, até porque ele já é aplicado desde o Código Antigo de 73. Existem alguns casos que são mais simples de a gente verificar essa aplicação, quando o próprio Código de Processo Penal ele já faz a remissão a algum artigo do Código de Processo Civil. Então, existe, então, essa aplicação expressa. Aqui a gente pode destacar o artigo 362 do Código de Processo Penal, que fala sobre a citação por hora certa. Vou ler para vocês aqui o artigo 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos artigos 227 a 229 da Lei 5.069 de 73, que é o Código de Processo Civil de 73. Ou seja, a forma como é feita a citação por hora certa, o procedimento está regulado no Código de Processo Civil. Então, o Código de Processo Penal se socorre do Código de Processo Civil e lá estão as regras de como o oficial de justiça vai proceder nessa citação por hora certa. Esse artigo, por exemplo, ele vai sofrer uma influência direta do novo Código de Processo Civil, porque o Código Novo mudou a forma como é feita a citação por hora certa. No Código Antigo, o oficial de justiça tinha que tentar a citação do réu por 3 vezes, não sendo verificado, e ele tendo indícios de que o réu estava se ocultando, ele procederia com a citação por hora certa. No Código Novo, o oficial precisa tentar essa citação por apenas 2 vezes e, depois disso, se o oficial de justiça perceber que o réu está se ocultando, aí sim ele pode, se for o caso, fazer a citação por hora certa. Luiz Cláudio, se me permitir, só uma parte nessa Lógico. parte da citação da hora certa. Essa citação da hora certa ela foi admitida no direito processual penal recentemente, numa inovação legislativa de 2008, 2009. E alguns doutrinadores do processo penal entendem que a citação por hora certa no processo penal seria inconstitucional, porque de alguma maneira ela não viabilizaria um direito pleno ao exercício do contraditório da ampla defesa, porque por muitas vezes o réu ele poderia não saber ter ciência da acusação que paira sobre ele, e isso legitimaria todo o prosseguimento do processo penal sem a ampla defesa efetiva no caso concreto. Talvez essa discussão doutrinária persista ainda no Código de Processo, com o Código de Processo Civil novo, porque o que mudou foi justamente não a base disso, né? Se ofende ou não o direito de defesa, mas mudou justamente o trâmite processual do oficial de justiça e tudo mais. Então, essa observação que você desenhou, provavelmente a divergência doutrinária continuará a sobreviver independentemente do Código de Processo Civil novo no Código de Processo Penal. Provavelmente sim, porque a grande diferença, como a gente falou agora, mudou o procedimento. Como o oficial de justiça tem que se comportar quando ele tenta citar o réu e não encontra o réu. Então, com essa mudança do Código de Processo Civil, com certeza a discussão doutrinária da constitucionalidade ou não dessa citação no processo penal, ela vai persistir. Sim. Mas sem influência direta, né, nesse momento aqui do Código de Processo Civil, que só mudou a forma como é feita. Eu vou destacar um outro ponto aqui que é importante. O artigo do Código de Processo Penal que fala da citação por hora certa, ele faz a remissão aos artigos 227 e 229, que são os artigos que falam da citação por hora certa no Código de Processo Civil de 73. No Código Novo, a citação por hora certa passou para os artigos 252 a 254. Ou seja, o Código de Processo Penal ele cita um artigo que não mais faz referência expressa à citação por hora certa. Pensando nisso, o legislador colocou o artigo 1046, parágrafo 4º, que diz o seguinte: as remissões às disposições do Código de Processo Civil revogado, existentes em outras leis,
passam a referir-se às que eles são correspondentes neste código. Então, dessa forma, a gente consegue suprir essa eventual discussão que poderia ter com a diferença do procedimento da citação por hora certa. Continuando aqui, um outro ponto importante, só para a gente encerrar esse assunto, é uma outra inovação que o Código de Processo Civil trouxe, é que agora permite-se que a citação por hora certa seja feita na pessoa do funcionário da portaria, ou seja, do porteiro de um prédio, em caso do réu residir num loteamento ou num condomínio edilício, hipótese que não era prevista no ordenamento antigo. Vamos falar agora um pouquinho sobre as regras para aplicação do Código de Processo Civil no processo penal. A gente pode destacar aqui duas formas, a aplicação supletiva, ou a aplicação subsidiária. Tem uma diferença que é bom a gente destacar. A aplicação supletiva, ela é feita para suprir uma lacuna, algo que não existe na legislação, ou seja, o Código de Processo Penal não prevê uma hipótese X. Então você usa uma disposição do CPC de forma subsidiária para suprir essa lacuna, nunca e jamais podendo ser contrária a uma disposição expressa do CPC ou, entre aspas, revogando uma disposição expressa do CPC contrária do CPP, contrária ao que o CPC determina. E a aplicação subsidiária, ela é usada para ajudar na interpretação de uma regra já existente no Código de Processo Penal, por exemplo. No caso do processo penal, o Código de Processo Civil só pode ser usado por analogia. Como eu disse agora, ele jamais pode ser contrário a uma disposição expressa, ele não pode revogar, aqui entre aspas, lógico, uma disposição do Código de Processo Penal. Ele sempre tem que complementar a interpretação e ser de acordo com o que o Código de Processo Penal determina. Então, a gente consegue aqui já de cara destacar algumas inovações do Código de Processo Civil que não podem ser aplicadas ao Código de Processo Penal. Ao processo penal nunca serão, por determinações expressas contrárias. Como, por exemplo, o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, ele mudou muito a forma como os prazos processuais são contados. No Código de 73, o prazo começava a sua fluência no dia seguinte à intimação da parte e ele corria independente de feriados, dias úteis ou não. Caindo o prazo se encerrando no feriado ou no final de semana, ou um dia que não houvesse expediente forense, o prazo era postergado por dia útil subsequente. No novo Código de Processo Civil, os prazos são contados apenas em dias úteis, ou seja, a parte foi intimada de uma decisão judicial na sexta-feira, só na segunda-feira vai começar a fluir o prazo para ela. No Código de Processo Penal, não existe a determinação expressa de que os prazos fluem independente de feriado, final de semana ou recesso forense. Então, essa determinação, essa nova regra trazida pelo CPC não vai poder ser aplicada ao CPP. Lembrando que no processo penal, os prazos também são contados de maneira símile no processo civil, salvo quando estamos diante de normas de caráter material, normas que tenham a ver diretamente com o direito de ir e vir do cidadão. Prazos prisionais e outras normas dessa natureza, você conta o prazo a partir do primeiro dia, você não exclui o primeiro dia, o que é naturalmente mais benéfico para o réu, justamente porque, por exemplo, se uma prisão é realizada 10 horas da noite, esse dia já conta. Não vai só contar a partir do dia seguinte. Esse dia, momento da lavratura da prisão, às 10 da noite, isso já conta como o primeiro dia útil da prisão. Então, em relação ao processo penal, haveria essa peculiaridade no que diz respeito ao prazo. Uma outra inovação que provavelmente não vai ser aplicada ao Código de Processo Penal diz respeito à suspensão dos prazos. Esse ponto ficou muito conhecido como as chamadas férias dos advogados. Os advogados brigaram muito por isso. No novo Código de Processo Civil agora, os prazos estão suspensos do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro. Nesse período, não existe afluência de prazos, não podem ser marcadas audiências, não podem ser designadas sessões de julgamento, você pode apenas praticar os atos urgentes para preservar o direito da parte. No processo penal, por exemplo, existe uma previsão expressa contrária. Você pode praticar os atos durante a vigência das férias e do recesso forense, por exemplo. Vamos falar agora um pouquinho de algumas outras inovações que podem sim impactar agora no processo penal, mas não por institutos que não existiam no processo, que não existem no processo penal e foram trazidos como inovações no processo civil, mas sim institutos que existiam nos dois ordenamentos, em que o Código de Processo Civil era usado subsidiariamente para regular essas disposições, só que o novo Código suprimiu parte desses artigos existentes no Código de 73. Como, por exemplo, o princípio da identidade do juiz. Ele estava previsto no artigo 132 do Código de Processo Civil de 73.
Ou seja, esse artigo diz que o juiz titular absoluto que concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado, promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu sucessor. Ou seja, o juiz que encerra a instrução é o juiz que vai proferir a sentença de mérito. Por que isso? O juiz que fez a instrução, o juiz que colheu o depoimento, que analisou as provas, que eventualmente colheu o depoimento de perito em audiência, ele tem maior conhecimento fático daquela demanda, daquele processo, para poder julgar de forma mais justa, de forma mais imparcial, talvez. Só que a grande diferença para o processo penal também prevê esse princípio, no artigo 399, parágrafo 2º. A diferença é que as exceções que a gente acabou de falar, nos casos em que o juiz se aposentou, foi convocado, foi promovido ou está afastado ou licenciado, existia a previsão de como você deveria proceder com isso. Os autos seriam passados ao seu sucessor. Então, o Código de Processo Penal ele usava subsidiariamente o CPC para regular essas exceções. O artigo do CPP não diz nada sobre isso. Então, com essa supressão, o processo penal acabou ficando órfão dessa forma de como proceder no caso desses impedimentos do magistrado que encerra a fase de instrução do processo. Então, talvez essa supressão possa vir a trazer algumas discussões no Código de Processo Penal, quando for entrar em vigência o novo Código de Processo Civil. Uma outra mudança que vai impactar certamente no processo penal é o fim dos embargos infringentes no processo civil como recurso. Por quê? Os embargos infringentes deixaram de ser um recurso e passaram a ser uma técnica de julgamento. Ambos os recursos no Código de 73, no caso do processo civil, e no processo penal, ambos os códigos previam o recurso dos embargos infringentes. Porém, a forma como esse recurso era feito, por exemplo, a composição, o juízo de admissibilidade, prazo para resposta, todo o procedimento recursal era previsto apenas no CPC de 73. O CPP previa o recurso e usava dessa forma regimental de seguir com o recurso do CPC. Com o CPC novo, tirando os embargos infringentes da categoria de recurso e colocando ele como uma simples técnica de julgamento, o CPP de novo fica órfão de uma disposição de um procedimento que estava previsto apenas no CPC. A gente fala aqui de técnica de julgamento por quê? O artigo 942 do novo Código de Processo Civil, ele diz o seguinte: quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores. Ou seja, o primeiro julgamento, 3 desembargadores compõem o órgão julgador. Os embargos infringentes eram julgados por 5. No caso de julgamento não unânime, mais 2 magistrados eram convocados para compor o órgão e com isso você teria um julgamento final pela maioria absoluta daquele órgão julgador. Agora, esse procedimento é feito, mas como prosseguimento do julgamento que foi não unânime. Então, voltando aqui ao artigo, com a presença dos julgadores que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Então, essas supressões vão causar, talvez, algumas discussões no Código de Processo Penal ou na forma que esses institutos vão ser feitos daqui adiante no processo penal. A gente vai encerrar esse bloco por aqui e no próximo bloco a gente vai trazer alguns exemplos práticos, algumas inovações práticas do novo Código de Processo Civil e vamos falar um pouquinho sobre elas e aí o Paulo vai aqui fazer alguns comentários sobre a possibilidade ou não dessa aplicação no Código de Processo Penal.